Boa noite, igreja. Graça e paz. Quem está feliz com Jesus, dá um glória a Deus aí para os céus ouvir. Tenho certeza que ouviu. Louvado seja Deus. Você já falou com essa pessoa linda que está ao seu lado? E alguém chegou depois, que começou a reunião, dá boa noite para essa pessoa aí do seu lado. Cumprimente ele, isso. Às vezes a pessoa chegou depois, que a reunião já começou, atrasou, pegou trânsito, alguma coisa assim. Então, dá um abraço nesse irmão, um abraço nessa irmã, em nome de Jesus Cristo, que eu tenho certeza absoluta que esse abraço vai fazer muito bem para a vida desse irmão. Amados, hoje é uma noite de Santa Ceia e o tema da minha mensagem é os discípulos ocultos de Jesus. O tema da minha mensagem é os discípulos ocultos de Jesus. Qual é o tema da mensagem, gente? Abra sua Bíblia, por favor. O Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 27, versículo de número 57, 58, 59 e 60. Nós vamos ler com vocês 4 textos que na verdade falam sobre a mesma situação, a mesma pessoa, só para você entender nessa noite de Santa Ceia. Vamos lá, o primeiro já está aí, 57. Ao cair da tarde, veio um homem rico de Arimateia. De onde era o homem? Chamado, que também era discípulo de Jesus. O que ele era? Mas deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês já encontraram esse nome nos discípulos de Jesus? Alguma vez vocês encontraram Jesus falando? Quando Jesus separa os seus discípulos, Jesus fala sobre José? Fala, gente, ou não? Mas a Bíblia está dizendo que ele era discípulo, amém ou não? Por isso que o tema da mensagem é os discípulos ocultos de Jesus. Então, o texto diz que também era discípulo de Jesus. 58. Esse foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Então, Pilatos mandou que lhe fosse entregue. E José, tomando o corpo, envolveu-o num pano limpo de linho e depositou-o no seu sepulcro novo, que havia aberto em rochas, e rodando uma grande pedra para a porta do sepulcro, retirou-se. Agora, por favor, filho, Marcos, Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo 15, versículo 42 ao 46. Esse relato que nós acabamos de ler é um relato de Mateus. Esse relato que nós vamos ler agora é o relato do evangelista Marcos. Ao cair da tarde, como era o dia da preparação, era o dia de quê? Isto é, a véspera do sábado. Era a véspera de quê, gente? José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus. O que ele esperava? Cobrando ânimo, ele foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. O que ele pediu, gente? Próximo, meu filho. Admirou-se Pilatos de que já tivesse morrido, e chamando o centurião, perguntou-lhe se de fato havia morrido. Pilatos está falando do Cristo, de Jesus Cristo, Filho de Deus. E depois que ele soube do centurião, cedeu o cadáver a José. Ele cedeu o que a José? O qual, tendo comprado um pano de linho,
tirou da cruz o corpo. Tirou o corpo de onde? Envolveu-o no pano e depositou num sepulcro aberto em rocha. E rolou uma pedra para a porta do sepulcro. Agora, meu filho, o Evangelho de Lucas, Lucas capítulo 23, versículo de número 50 a seguir. Vamos ver agora de que maneira Lucas ele narra esse mesmo episódio. Então um homem chamado José, natural de Arimateia, cidade dos judeus, membro do Sinédrio, homem bom e justo. José era o que, gente? O qual não tinha consentido no conselho e nos atos dos outros, e que esperava o reino de Deus. Chegando a Pilatos, pediu-lhe o corpo de Jesus, e tirando-o da cruz, envolveu-o num pano de linho, e colocou-o num sepulcro escavado em rocha, onde ninguém ainda havia sido posto. Era o dia da preparação, e ia começar o sábado. E as mulheres que tinham vindo com ele da Galileia, seguindo a José, viram o sepulcro e como o corpo foi ali depositado. A última, meu filho, João. Agora João capítulo 19, versículo 38. João capítulo 19, versículo 38 ao 42. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, embora oculto, por medo dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. E Pilatos lhe permitiu. Então foi e o tirou. E Nicodemos, quem? Aquele que anteriormente viera ter com Jesus de noite, foi também, levando cerca de 100 libras de uma mistura de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em panos de linho, com as especiarias, como os judeus costumavam fazer na preparação para a sepultura. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim. Havia o que, igreja? E nesse jardim, um sepulcro novo. Um sepulcro. E que ninguém ainda havia sido posto. Ali, pois, por ser a véspera do sábado dos judeus, e por estar perto aquele sepulcro, puseram a Jesus. Quem pode dizer amém? Amém. Muito bem. Felipe, se vocês conseguirem, enquanto eu ministro, vê se você consegue aí no Google uma imagem, procura assim no Google, Monte Caveira e Getsêmani, ou Monte do Gólgota e Jardim do Sepulcro. Vê se você consegue essa imagem para mim, por favor, para me mostrar para a igreja no final da ministração. Eu não consegui, eu não tive tempo hoje, me perdoem, eu queria separar essa imagem, eu sempre trago pronto para eles, mas vamos ver se eles conseguirem aí. Nós mostramos para os irmãos este lugar, onde Jesus foi colocado e aonde ele foi crucificado. Vai ajudar a gente no entendimento final da ministração. Estamos falando do mesmo lugar. Mateus, Marcos, Lucas e João, eles estão falando da crucificação. Eles estão falando do momento em que o nosso Salvador,
estava crucificado na cruz. Todos esses quatro discípulos de Jesus, eles estão falando sobre dois discípulos ocultos, que a Bíblia não fala muito sobre eles. A Bíblia não fala da mesma maneira que fala sobre os demais, sobre José de Arimateia e Nicodemos. Mas a Bíblia diz que era a sexta-feira para o sábado. O crepúsculo estava chegando. Jesus estava cravado no madeiro. O seu corpo estava pendurado na cruz, porque ele havia sido colocado ali por causa dos nossos pecados. Embora ele não tivesse pecados, ele se fez pecador por causa de nós. E agora Jesus é pendurado no madeiro. A vergonha estava estampada. Quem era José de Arimateia? José de Arimateia era um homem de nome José, natural da cidade de Arimateia. Por isso o chamavam de José de Arimateia. Esse homem, ele ocupava um cargo muito elevado na sociedade em que ele vivia. Ele era um senador, ele fazia parte do sinédrio. Por que eu o chamo de discípulo oculto? Porque você não vai encontrar muitas passagens na Bíblia falando sobre ele. Esse homem, ele não acompanhou Jesus durante os 3 anos e meio do seu ministério. Isso, Alex, ajuda ali, por favor. Esse homem, ele não acompanhou Jesus durante os 3 anos e meio do seu ministério. Olhe para mim. A hora que a imagem estiver pronta, você vai ver. Mas esse homem, ele vai usar da sua influência, e ele vai chegar em Pilatos, e ele vai dizer assim para Pilatos: Pilatos, eu preciso que você libere para mim o corpo do Cristo. Esse homem, ele arriscou a sua vida. Esse homem, ele arriscou a sua posição, o seu cargo. Ele arriscou a sua cabeça. Haja vistas, todos os demais discípulos estavam fugidos nesse momento da crucificação. Por que estava fugido? Porque na verdade os romanos, eles buscavam qualquer que se declarasse seguidor de Jesus Cristo para também matá-los. É exatamente nesse período da história que você encontra Pedro, por exemplo, negando Jesus, porque a perseguição era grande, ninguém queria se declarar seguidor do Messias. Todos aqueles que o seguiam de maneira obscura, velada. Por quê? Porque aqueles que declarassem ser seguidores de Jesus corriam riscos de vida. E o que acontece nesse período da história? A Bíblia diz que exatamente nesse momento se levanta José de Arimateia, e ele coloca em risco tudo que ele havia conquistado até aquele momento, e ele vai a Pilatos. E ele chega em Pilatos e ele diz para Pilatos: Pilatos, eu preciso que você libere o corpo de Jesus para que ele seja sepultado. O que aconteceria com o corpo de Jesus caso Pilatos não liberasse o corpo de Jesus para José? Sabe o que aconteceria? Jesus seria arrancado daquela cruz e seria lançado no vale de Rinom.
O corpo de Jesus Cristo seria jogado no lixo do vale de Rinom, para ser colocado fogo, para ser corrompido pela corrupção da terra. Mas a Bíblia precisava se cumprir. Isaías profetizou e disse que o corpo do nosso mestre não veria a corrupção. O corpo daquele que é santo não veria a corrupção. Mas estava aproximando o crepúsculo, era sábado. E o sábado para o judeu é um dia sagrado, ninguém pode fazer nada. Então, se chegasse o dia, o crepúsculo, amanhecesse, eles não poderiam mais tocar no corpo do Messias. A profecia cairia por terra. Tudo aquilo que Isaías profetizou, tudo aquilo que Davi escreveu a respeito do Messias, não se cumpriria. Por isso, o Pai, Deus, precisava fazer alguma coisa para que a palavra se cumprisse, para que a palavra não caísse por terra. Então, Deus levanta um discípulo oculto. Deus levanta um homem que não havia sido chamado junto com os demais, que não havia tido o privilégio de andar ao lado de Jesus. Deus levanta um homem que não teve o privilégio de ter o seu nome citado entre os apóstolos. Deus vai levantar um homem que sequer podia se dizer que ele passou por uma experiência espiritual. E Deus vai levantar esse homem. E esse homem vai até Pilatos e ele pede o corpo de Jesus. E quando ele pede o corpo de Jesus, igreja, entendam-me e acompanhem-me, por favor, nessa viagem real e bíblica nessa noite. Quando ele pede o corpo de Jesus, ele está se levantando contrário à opinião dos seus parceiros, dos seus pares, porque ele não era sozinho no sinédrio. Ele foi um voto vencido quando Jesus Cristo foi levado na casa de Anás e na casa de Caifás. Os senhores que têm um pouco mais de tempo de igreja, de evangelho, sabem a peregrinação que fizeram com o nosso Salvador antes de levá-lo à cruz. Procuraram acusá-lo de todas as maneiras, procuraram culpá-lo de todas as maneiras, passaram a madrugada inteira com o nosso Salvador, de uma casa para outra, de um lugar para outro, espancando, batendo, e pedindo que ele confessasse o que não fez, que ele dissesse algo que ele jamais havia cometido. E José de Arimateia estava presente quando eles julgaram e condenaram Jesus Cristo. E ele foi um voto vencido, porque ele não concordou com aquilo, mas valeu a opinião da maioria. E por isso Jesus Cristo havia sido crucificado. Agora, imaginem os senhores. José de Arimateia se levanta, usa da sua influência, fala com Pilatos. Pilatos comunica aos demais membros do sinédrio. Agora, o amor de José de Arimateia é exposto e revelado diante de toda a antipatia daqueles que não gostavam de Jesus, que crucificaram Jesus. O discípulo oculto de Jesus agora, ele se revela, ele revela o seu amor, ele revela o seu cuidado, ele revela a sua paixão, ele revela o amor oculto que ele guardava dentro de si, em relação ao Cristo, sem nenhum medo, sem nenhuma preocupação. Ele pede o corpo de Jesus,
ele se expõe sem medo. Ele não se preocupa se ele vai perder amigos. Ele não se preocupa se ele vai perder a opinião dos seus pares no sinédrio. Ele não se preocupa se ele vai colocar o seu pescoço à forca. Ele não se preocupa se ele vai ser levado pelo mesmo caminho e crucificado, a exemplo de Jesus. Ele simplesmente, ele quer revelar o seu amor. Ele simplesmente, ele quer se deixar usar por Deus. E agora, ele recebe a autorização de Pilatos para ir lá e arrancar o corpo de Jesus daquela cruz. Mas imaginem os senhores, antes de José de Arimateia arrancar o corpo de Jesus daquela cruz, Pilatos precisava ter uma certeza. E qual era a certeza, pastor, que ele precisava ter? Ele precisava ter a certeza de que verdadeiramente Jesus estava morto. E por que ele precisava ter essa certeza? Porque ele conhecia a história. Ele sabia que havia uma profecia de que o Filho de Deus, ele se levantaria do sepulcro ao terceiro dia, mas ele não acreditava na palavra. Então ele precisava ter consciência e a certeza de que verdadeiramente Jesus Cristo estava morto, que ele não estava desmaiado, que ele não estava apenas adormecido, que ele não estava apenas anestesiado pela dor da crucificação e pelo vitupério que ele recebeu ao ser flagelado naquela cruz. Então Pilatos, ele chama o centurião e ele diz para o centurião: centurião, vai até o Gólgota, aonde o corpo daquele tal Cristo, daquele tal Messias está crucificado, e confira para mim se de verdade ele está morto. É por isso que nós lemos no texto sagrado, José de Arimateia pede o corpo de Jesus, e o texto diz que Pilatos entregou o cadáver de Jesus. Qual é o segredo disso, pastor? Antes dele entregar o corpo para José de Arimateia, ele teve a certeza de que, de fato, ali só existia um cadáver. E de que maneira isso foi feito, pastor? Todos vocês que assistiram o filme A Crucificação, lembram-se que a maneira que o centurião conferiu se verdadeiramente Jesus Cristo estava morto foi depois que ele foi levantado na cruz, depois dele espancado, vituperado, cortado de cima embaixo, atrás e na frente, a coroa de espinho colocado sobre a sua cabeça. Um soldado vai e fura a sua lateral com uma lança. Quem se lembra disso aqui diz amém. Esse foi o sinal que o centurião levou para Pilatos e disse para ele: olha, Pilatos, de fato ele está morto. Nós transpassamos uma lança na sua lateral, perfurando pelo meio do seu corpo, que varou do outro lado. E se ele estivesse vivo, fatalmente, de alguma maneira ele teria reagido. Só depois dessa cena é que Pôncio Pilatos, então, ele chama José de Arimateia e ele diz para José de Arimateia: pode pegar o corpo. José de Arimateia, diz a Bíblia, que ele pega os seus recursos, por ser um homem rico, por ser um homem destacado na sociedade. Ele agora dá um sinal, uma demonstração de um discípulo, ainda que oculto, mas de um discípulo verdadeiro de Jesus. Ele vai usar aquilo que ele ganhou, ele vai usar aquilo que ele conquistou, ele vai usar aquilo que ele recebeu para disponibilizar em favor do Filho de Deus.
Ele vai. Diz a Bíblia que ele compra um lençol de linho branco fino. Ele chega no monte chamado Caveira, onde estava o corpo de Jesus, e ele tira o corpo de Jesus daquela cruz. E quando ele tira o corpo de Jesus daquela cruz, ele agora vai embalsamar, enrolar o corpo de Jesus. Porém, não era uma tarefa fácil, não era uma tarefa simples. Nesse momento em que José de Arimateia está indo para concretizar e concluir o seu propósito, o seu chamado, para revelar o porquê da sua existência, porque existem pessoas, irmãos, que passam por essa vida com um propósito apenas, mas cumprem bem o seu propósito. Por isso ele leva consigo Nicodemos. Quem é pastor Nicodemos? Se você ler na Bíblia Sagrada, no Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 1 a seguir, você vai conhecer quem era João. João era mais um desses discípulos ocultos de Jesus, que quando foi procurar Jesus para ter uma explicação, ter uma aula, ter um discipulado, ter um treinamento sobre o novo nascimento, o que é batismo, o que é o novo nascimento, ele vai de noite. E por que ele vai de noite? Porque assim como muita gente, ele tinha não só vergonha, como ele tinha medo daquilo que poderia lhe acontecer ao ser descoberto que ele também estava procurando por Jesus. E diz João capítulo 3, versículo 1 a seguir, que ele procurou por Jesus e Jesus explicou para ele o que é nascer de novo. E a partir dessa explicação, quero eu pensar que ele começou a desenvolver uma admiração maior ainda por Jesus, ao ponto de quando ele descobre que José de Arimateia, o outro discípulo, estava indo para o Gólgota, ele agora se disponibiliza e diz a Bíblia Sagrada que ele toma uma mirra misturada com aloés, de um valor caríssimo, e ele leva com ele, porque fazia parte do ritual judaico. Ninguém podia ser sepultado sem que o seu corpo não fosse preparado. Todo mundo tinha esse direito. Por que Jesus, ele não tinha esse direito? Porque Jesus não era um cadáver normal, ele não era uma pessoa qualquer. Ninguém queria se envolver com Jesus, ninguém queria ser descoberto seguidor de Jesus. Por isso, se não fosse José de Arimateia com Nicodemos, o corpo de Jesus Cristo teria ficado pendurado naquele Calvário, e teria sido arrancado de lá pelos soldados romanos, e teria sido lançado no vale de Rinom, teria sido consumido pela corrosão, pela corrupção da terra. E se isso tivesse acontecido, a palavra seria mentirosa, a palavra não teria se cumprido. Nós hoje não estaríamos aqui para pregar essa palavra. Isaías capítulo 53, versículo 9, o Isaías profetizou: deram-lhe a sepultura com o rico na sua morte. Isso precisava acontecer. Davi profetizou no Salmo 16, versículo 10, ele disse: pois não deixarás a minha alma no Seol, ou seja, eu não ficarei apenas no seio de Abraão, eu comparecerei diante do Senhor. Davi está falando de si, aí tem uma vírgula, ele vai falar agora de Jesus, aí ele diz assim:
nem permitirá que o teu santo veja a corrupção. Agora ele está falando de Jesus. Como isso se cumpriria se não fosse José de Arimateia, se não fosse Nicodemos? Você pode me dizer, pastor, mas a Maria estava lá, mas a outra Maria, a mãe de Tiago e de João, também estava lá. Mas essas mulheres não tinham autorização para tocar no corpo. Elas não poderiam fazer esse papel. Mas a Bíblia diz que José de Arimateia foi. Ele agora tira o corpo de Jesus. Ele vai embalsamar juntamente com Nicodemos. E depois que ele embalsama o corpo, diz a Bíblia que ele vai no mesmo local aonde Jesus foi crucificado. Ele tinha uma área, um terreno que era dele pessoal, aonde um sepulcro havia sido cavado na rocha. Ninguém jamais havia usado aquele sepulcro. Então ele pega o corpo do Cristo, do Salvador, e ele coloca dentro daquela sepultura com Nicodemos. E depois de colocar, ele pega uma pedra junto com Nicodemos, eles, com todo o esforço do mundo, e eu quero acreditar que com a cooperação do Pai, eles fecham a tampa do sepulcro. A imagem já está pronta? Mostra, por favor, a imagem. Esse lugar que você está vendo aqui, olhe aqui ao meu lado direito, aqui no canto da figura. Vocês estão vendo como esse lugar, ele se parece literalmente com uma caveira? Olha aqueles buracos que tem na montanha, como se fosse à frente um nariz, embaixo uma boca. Isso não foi feito por mãos de homens. Esse é exatamente o monte aonde o Cristo foi crucificado. Este é o local acima dele, aonde Cristo foi crucificado. Aquelas imagens que vocês estão vendo lá em cima, de construções, de prédios, moradia, é uma área que pertence hoje aos palestinos, que foi dominada pelos palestinos. Mas no tempo de Jesus não existia nenhuma moradia ali em cima. E aqui embaixo, aqui está o sepulcro de Jesus. Jesus, hoje a imagem é essa. Esse é o lugar. Mas a pergunta que o Espírito Santo me fez nesta madrugada foi: aonde estão os discípulos? Aonde estão aqueles que serão usados por Deus para que o corpo não seja apodrecido na cruz, para que a palavra não pare, para que o evangelho não morra, para que Satanás não domine, para que o diabo não tome conta,
para que a corrupção não prevaleça sobre a terra, sobre a igreja e sobre o povo de Deus. Aonde estão os discípulos? Aonde estão os discípulos de Jesus? Porque a verdade é uma só. Jesus só teve uma sepultura. Jesus ele só teve aonde o seu corpo ser colocado. Jesus ele só experimentou o privilégio de ter o seu corpo embalsamado, de ter o seu corpo envolvido no linho branco e puro. Ele só teve o privilégio de ter o seu corpo enrolado e banhado, embalsamado com a mirra. Por quê? Porque na hora H, aqueles que deveriam estar do lado não estavam, mas para a glória do Pai, Deus levantou discípulos ocultos. E eu comecei desesperadamente a orar ao Senhor nessa madrugada e dizer: Senhor, levanta, Senhor, nesse tempo discípulos ocultos. Levanta, Senhor, pessoas, ó Deus, que muitas vezes ninguém espera, ninguém te dá nada, ninguém te valoriza. Todo mundo duvida de você, e para muita gente você é um zero à esquerda. Para muita gente você está esquentando o banco. Para muita gente a tua história acabou. Para muita gente teu ministério já era. Mas Deus me manda te dizer nessa noite de Santa Ceia: a história está apenas começando. Adore, 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 adore por alguns segundos, se você pode adorá-lo. Adore por alguns segundos, se você pode adorá-lo. Eu gostaria que você, nessa noite em que você vai sentar à mesa, a Keila disse aqui na abertura do culto, a gente só convida para sentar à nossa mesa pessoas que são especiais a nós, pessoas que são importantes, pessoas que têm um significado. E o Senhor te convidou nessa noite. Ele disse na sua palavra: vem cear, o mestre chama. Há um lugar na mesa separado para você. Existem pessoas infelizmente esperando para se parecer com Pedro. Existem pessoas infelizmente esperando para se parecer com João. Existem pessoas infelizmente esperando para se parecer com Tiago. Mas o que o Senhor está te falando e te chamando nessa noite, Ele está dizendo: não importa, não interessa. O que interessa é se você está disponível, se o seu coração está aberto, se eu ainda posso contar com você, se a minha obra pode contar com você, se o meu evangelho pode contar com você, se a minha casa pode contar com você, se o inferno ainda olha para você e diz: é inimigo, ou se o diabo já está olhando para você e dizendo: esse é nosso, é amiguinho, deixa que ele não faz mal para ninguém, deixa que ela não faz mal para ninguém. Isto é sério. Trema e gema na presença de Deus nessa noite. Às vezes as pessoas acham: são sonhos pessoais, são projetos de homens, são ideologias humanas. E Jesus está dizendo para você: eu te escolhi, tu és meu. O inferno não pode confundir você com os amiguinhos.
O diabo não pode confundir você com aqueles que estão presos à corrupção. Satanás não pode confundir você com aqueles que concordam com o inferno. O diabo não pode confundir você com aqueles que estão envolvidos pelo nada a ver. O diabo não pode confundir você com aqueles que estão atrelados ao pecado, com aqueles que já não se incomodam mais se o corpo ainda está na cruz ou se ele está no sepulcro. Todo mundo tinha direito a ser sepultado, todo mundo tinha direito a morrer dignamente, todo mundo tinha direito a ter o seu corpo embalsamado, a uma morte digna. Mas o Filho de Deus não foi dado a ele esse direito, mas Deus, na sua soberania, no seu plano maior, Deus que conhece a história, Deus que não ia deixar a profecia de Isaías cair, Deus que não ia deixar a profecia, a palavra de Davi no Salmo cair por terra. Ele já tinha preparado discípulos ocultos, discípulos ocultos. Minha obra não para, o meu reino será engrandecido, a minha noiva eu a encontrarei um dia. Não importa quem vai ou quem fica, não importa quem abandona ou quem prossegue a caminhada, o que importa é que a minha palavra não passa. O meu filho não terá o seu corpo tomado pela corrupção, porque está escrito na palavra: aquele que é santo não verá a corrupção. E o corpo do Messias foi colocado aqui. Um dos lugares mais visitados do mundo, um dos lugares mais admirados do mundo, um lugar onde pessoas pisam a planta dos pés, nem sequer entram por aquela porta dentro, mas são curadas, são tratadas, são visitadas pela presença do Espírito Santo de Deus, que foi deixado aos homens nessa terra. Esse jardim, que é um jardim separado propositalmente para a visitação de todo mundo, ninguém pode destruir este lugar. A guerra não destrói esse lugar, a bomba não destrói esse lugar, a mão dos homens não destrói esse lugar. Por quê? Porque esse lugar, ele foi preparado por Deus para que o corpo do seu Filho Jesus fosse colocado por 3 dias. E o que nós aprendemos com José de Arimateia? Nós aprendemos que é possível, nesse tempo, Deus levantar pessoas que você não imagina. O que nós aprendemos com Nicodemos? Nós aprendemos que é possível, nesse tempo, Deus usar pessoas que você jamais imaginou que elas poderiam ser usadas. O que mais nós aprendemos com José de Arimateia e Nicodemos? Que esses 2 homens, embora não fossem discípulos chamados pelo nome e não tiveram o privilégio de andar com Jesus durante os 3 anos e meio do seu ministério, eles eram homens que guardavam no seu coração a viva esperança. Ou seja, eram pessoas que estavam na terra, mas ansiavam viver o reino de Deus. Você que está preso nesse mundo, você que está preso nas coisas que te cercam, o Senhor, Ele te chama nessa noite e Ele te diz:
Ei, discípulo oculto, se depender de você, o que vai acontecer com a humanidade, o que vai acontecer com as pessoas que te cercam, porque todos os dias existe alguém ao nosso lado sendo colocado na cruz. Todos os dias tem alguém ao nosso lado que Satanás está querendo destruí-los, sepultá-los, matar os seus sonhos, corromper a santidade e o propósito com Deus. O que eu aprendo com José de Arimateia e Nicodemos? Que por maior que seja a grandeza daquilo que eu venha conquistar nessa vida, vale a pena correr o risco por amor de Jesus. Ninguém deu glória a Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque muitas vezes nós estamos igual aquele jovem rico, que indagado por Jesus, ele disse: tudo isso que você acabou de me dizer, Jesus, eu faço. Eu cumpro a lei, eu ajudo as pessoas, eu honro os meus pais. E Jesus olhou para ele, conhecendo o coração, Jesus disse assim: muito bem, agora você vai e vende tudo que você tem e dá aos pobres, e depois você volta aqui para falar comigo. Sabe o que aconteceu com esse jovem? A Bíblia diz que ele entristeceu-se muito, baixou a sua cabeça, deixou Jesus, e a história acabou por aí. Nunca mais ele voltou para dar um retorno a Jesus. O que eu aprendo com José de Arimateia e com Nicodemos: por maior que seja a grandeza que Deus tem para a minha vida, quanto mais Deus realizar na minha vida, mais eu quero que Deus saiba que eu estou disponível para Ele, e que tudo que tenho, nada é meu, mas tudo pertence a Ele. É teu, Senhor. E os teus filhos é teu, Senhor. E o teu casamento é teu, Senhor. E a tua casa é tua, Senhor. E os teus bens é teu, Senhor. E o teu dinheiro é teu, Senhor. E as tuas amizades são tuas, Senhor. Senhor, tudo é teu. Eu sou apenas um administrador daquilo que te pertence. Então dá-me capacidade para administrar aquilo que é teu. Pode confiar em mim, Senhor. Pode confiar em mim, Senhor. Eu quero ser o José de Arimateia. Eu quero ser o Nicodemos desse tempo, Senhor. Eu quero ser usado, Senhor, para arrancar pessoas da corrupção, da cruz e do abandono, Senhor. O que eu aprendo com José de Arimateia: que eu preciso estar disponível, não para a hora que eu quero, mas para a hora que Deus me chamar. Eu preciso estar disponível, não para a hora que eu quero, mas para a hora que Deus me chamar. Se vocês perceberem, José de Arimateia não é mais citado na Bíblia, a não ser nesse episódio.
Mas se não fosse esse homem, juntamente com Nicodemos, o corpo do Filho de Deus não teria cumprido o propósito da profecia. Se não fosse esse homem, o corpo de Jesus teria vivido a mesma semelhança dos demais. Mas para a glória de Deus, Ele tinha e ainda tem, nos dias de hoje, os seus discípulos ocultos. Não precisa falar meu nome, pastor. Mas eu estou aqui. Não precisa falar meu nome, pastor. Mas eu oro por esta igreja e por esse povo. Não precisa falar meu nome, pastor. Mas eu jejuo pela minha liderança, pelos pastores, suas esposas e todos os demais líderes. E por causa disso nós estamos de pé. Pessoas ocultas, que muitas vezes você não cumprimenta, muitas vezes você não vê, muitas vezes você não sabe. Discípulos ocultos. E você chega aqui, a igreja está pronta, as cadeiras estão no lugar, a mesa está posta, a palavra está preparada, a água está disponível, os banheiros abertos, as portas abertas, alguém com um sorriso no rosto esperando você naquele portão. Que o Espírito Santo de Deus mude muitos corações nessa noite. Que o Espírito Santo de Deus, Ele fale com você nessa noite profundamente. Que o Espírito Santo de Deus, Ele ministre o seu coração. Nesse exato momento tem um familiar seu, que o diabo está colocando ele na cruz. Nesse exato momento tem alguém que você ama, que o diabo está tentando matar, roubar e destruir. E muitas vezes o sábado está chegando, o crepúsculo está amanhecendo, e o Papai do céu está dizendo: não tem problema, João, você sumiu. Não tem problema, Tiago, você sumiu. Não tem problema, Pedro, você negou. Não tem problema, André, você está escondido. Não tem problema, Lucas, você também está preocupado. Não tem problema, João, você que reclinava a cabeça no peito, você também abandonou. Não tem problema, Felipe, não tem problema, não tem problema, não tem problema, Moisés.
Não tem problema Gerson, não tem problema Fábio, não tem problema Fabinho, não tem problema Anderson, não tem problema diáconos, não tem problema liderança, não tem problema, não tem problema, não tem problema. Quando todos vocês pararem, eu levantarei os meus discípulos ocultos para cumprirem o meu chamado. Esses discípulos eu os chamo de pedra. A Bíblia diz: quando a igreja para, as pedras clamam. Gente, que o Senhor nos guarde. Somos nós a geração que o Senhor quer usar. Somos nós a geração que o Senhor, Ele quer contar. Mas que nós não sejamos daqueles que ficam mensalmente esperando a mesa. Que nós não sejamos daqueles que ficam mensalmente esperando a mesa, esperando o sangue, esperando o corpo. Não. Que nós vejamos na mesa, que nós vejamos no sangue, que nós vejamos no corpo apenas a celebração da vitória, a comemoração da vitória, a comemoração da disponibilidade dos discípulos, aqueles que se disponibilizam aí. Eu não vou ver mais a corrupção do álcool dominando a minha família. Eu não vou ver mais a corrupção das drogas dominando a minha família. Eu não vou ver mais a corrupção da prostituição dominando os meus filhos. Eu não vou ver mais a corrupção do mundo dominando. Não, eu não vou ver mais. Eu não quero mais isso. Chega, chega, pelo poder do nome de Jesus Cristo. É chegada a hora, é chegada a hora, é chegada a hora, é chegada a hora. E o Senhor nos chama, o Senhor nos chama. Faça a sua vez, faça o seu papel, levante-se e marche. Ser discípulo de Jesus Cristo é muito mais do que fazermos a nossa vontade, é fazermos a vontade do Pai. E a vontade do Pai é que nós estejamos disponíveis para, em obediência, marcharmos em direção aos seus propósitos e à sua glória. Não adianta, igreja, nós cantarmos: usa-me, 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 eis-me aqui, usa-me, e o seu coração não arder por isso. Não adianta, minha gente, nós vivermos mentindo para Deus, dizer para Ele: eis-me aqui, mas de fato não eis nada. Ei, cadê você, José de Arimateia? Ah, pastor, eu posso perder, pastor, se eu pisar muito fundo, pastor, se eu pisar muito forte nesse negócio de evangelho, eu posso perder as minhas amigas, eu posso perder os meus amigos, pastor, eu tenho que ser cuidadoso, pastor, eu tenho que ser inteligente, né? Você sabe como é que é, né, pastor? Nessa era, a gente tem que ser meio precavido, né, pastor? A gente tem que saber entrar e sair, né, pastor? O senhor sabe como é que é, o senhor não é quadrado, o senhor é um homem inteligente, pastor, o senhor sabe que a gente tem que ter cuidado. Amado, Deus está dizendo: aonde estão os Josés de Arimateia?
pastor, se eu falar de Jesus, eu corro risco de demissão, eu corro risco de perder algumas coisas. Você confia mais no seu trabalho do que em Deus? Você confia mais no seu patrão do que no Senhor? Você confia mais em quê do que em Deus? Por isso que o Senhor está procurando discípulos ocultos que queiram arriscar, não tem problema, estou arriscando o meu pescoço, mas é por uma boa causa. Se cortarem, eu tenho certeza de uma coisa: o Senhor é poderoso para me trazer a vida de novo. Se me demitirem, Deus é poderoso para me abrir portas de novo. Se me abandonarem, Deus levantará pessoas da minha confiança, Deus renovará o meu ciclo, Deus me colocará pessoas de verdade ao meu lado, porque aqueles que estiveram nunca foram de verdade. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Fique de pé, por favor.